Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Fernando Medina foi ouvido no Parlamento para falar das medidas de resposta à crise, mas acabou a falar da TAP, ironicamente, uma empresa que também deixou o governo em crise por causa de sucessivas polémicas. O Ministro das Finanças falou aos deputados esta terça-feira, no mesmo dia em que o Fundo Monetário Internacional atualizou as suas projeções, prevendo um crescimento económico em Portugal de apenas 1% este ano, abaixo dos 1,3% apontados pelo governo. Medina foi questionado sobre a eficácia da medida IVA zero nos bens alimentares, a principal razão que levou o Chega a apresentar um requerimento. O ministro diz-se confiante com a redução de preços dos alimentos e explica porque é que o governo mudou de ideias sobre a taxação desses produtos. A mudança da nossa posição resulta do facto de se terem criado as condições para haver um acordo com o setor da produção e da distribuição para a diminuição do preço relativamente aos bens que passam a ter IVA zero e para a sua estabilização ao longo do período dos 6 meses. O governante recordou ainda as outras medidas do pacote anti-inflação, que passam pelo aumento extraordinário dos salários da função pública em 1%, pago a partir de 20 de maio, do reforço do subsídio de refeição da função pública, da ajuda à produção agrícola e do apoio às famílias mais vulneráveis, que deve ser pago a partir de 16 de maio. No que toca às pensões, Fernando Medina disse que a lei protege sempre os pensionistas em relação ao poder de compra, ao explicar que recebem aumentos de acordo com a inflação do ano anterior. Por isso, as possíveis falhas deverão ser colmatadas no próximo ano. No Parlamento, Fernando Medina foi também questionado sobre a integração de Laura Cravo, mulher do ministro João Galamba, no Departamento de Serviços Financeiros do Ministério das Finanças. Medina disse que não teve qualquer interferência, já que não ocupava o cargo de ministro quando a profissional iniciou funções, e aproveitou para criticar o deputado do Chega que abordou o caso, referindo-se apenas à mulher de João Galamba, sem a nomear. Com o 25 de Abril vieram plenamente assumidas os direitos de igualdade para com as mulheres e os homens. E por isso eu pedi ao Sr. Deputado que, quando se designasse, no caso concreto que referiu, usasse, aliás, o nome da pessoa em causa e não a sua condição marital. A história é muito simples de contar. A doutora Laura Cravo é quadro de uma instituição da administração pública. Como centenas ou milhares de quadros da administração pública portuguesa, encontra-se ao abrigo do regime de mobilidade a desempenhar funções noutro departamento da administração pública que não aquele de que é quadro originário. Medina foi também questionado sobre a audição do administrador financeiro da TAP na comissão de inquérito, mas em relação a Gonçalo Pires, o governante disse ainda não ser tempo de tirar conclusões, preferindo aguardar pelo fim da comissão parlamentar de inquérito. Por hoje é tudo no Economia Dia a Dia, mas antes da despedida convido a ouvir o podcast de Comissão Política sobre as consequências da demissão da CEO da TAP. A TAP queima e a vingança serve-se fria. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeira@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.